aqui ao nosso primeiro episódio do podcast da Vinci. Então, a gente ainda está testando, a gente está descobrindo como faz a nossa primeira vez, então a gente está aprendendo todo mundo como que vai funcionar. Erros são aceitáveis, então, nós não somos profissionais, vamos, até que somos, cara, olha que maravilha de equipamento que a gente está aqui agora, tá tudo 100% colocado, então tá uma maravilha, né? Então, o tema de hoje é sobre a viagem de Malta e da Suíça, e daí a gente trouxe hoje o JP e a Malu para a gente fazer algumas perguntas para eles. Oi, pessoal. Pegamos os caras de surpresa aqui, né? Olha só, vamos falar uma coisa, viu? Eita, nós. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a Suíça, a Malu veio falar um pouco sobre Malta, que ela foi, contar um pouco sobre a nossa experiência lá. Acho que é o mais importante. Isso aí. Tá, então a primeira pergunta, vamos falar primeiro com o JP, sobre a viagem de Suíça. O que você fez você decidir ir pra lá? Por que você quis ir pra essa viagem? Cara, além de ser um país que é muito bonito, eu tinha essa expectativa de ver esse país ser muito bonito. Eu e o Gabriel, a gente falei, Gabriel, se você for eu vou. A gente combinou, a gente marcou de ir. E também é um lugar, além de ser muito bonito, é um lugar que eu queria sair do país, eu queria conhecer. É um lugar diferente, foi uma experiência muito boa que eu tive, que eu queria que tivesse. Foi difícil, assim, pra convencer seus pais? Ou, tipo, você só perguntou, assim, desde Não foi difícil. Na verdade, meus pais que surgiram com essa ideia, e com essa ideia que surgiu meu pai, eu perguntei pro Gabriel, que daí veio tudo isso. Ah, legal. Tá, e como que foi preparar pra viagem, assim, arrumar as coisas, você tinha que comprar alguma coisa e tal? Cara, eu comprei muita roupa, porque minha mãe achou que ia estar muito frio lá. Na realidade não foi tão assim, tava frio, mas não tanto. Então eu comprei muito agasalho, eu comprei muita roupa nova pra ir, porque foi uma viagem até que longa, de 15 dias fora, que eu ia ter que ir todas as roupas pra usar. Foi bastante assim, cansativa, porque a gente fez muitas compras, arrumou a mala, pensou bastante sobre o que a gente ia levar pra conseguir, porque tem, de acordo com o tamanho da mala, tem uma certa pesagem, não pode passar disso, senão a gente tem que tirar coisa. Então foi bem importante, a gente teve que decidir bastante coisas. Tá, e daí como que foi a viagem de ida, assim, no avião? Demorou muito? A primeira viagem nossa, a gente fez, foi de mais ou menos umas 13 horas, foi bastante. E algum dos dois aí tem medo de voar? Sentiu um friozinho na barriga ou não? Foi de boa, sem tensão? Como é que foi a situação aí? Eu tô de boa porque eu viajo já desde novinha, sabe? Porque eu viajo bastante, já viajei. Então, pra mim foi assim, normal mesmo. De avião a gente tinha viajado já, mas não pra fora do país. Acho que só dá aquele friozinho quando chega ou quando decola, né? Que levanta, dá aquela expectativa, aquela ansiedade, assim, que eu tive um pouco. Mas daí quando vocês chegaram, assim, como você se sentiu? Tipo, você saiu do avião, como que era, sei lá, você saiu no aeroporto, como que você se sentiu naquela hora? Cara, era muita adrenalina, muita ansiedade, era uma experiência diferente, era um lugar diferente que eu tinha que conhecer e explorar, sabe? Nossa, é muito empolgante, assim. Legal. E o clima lá era muito, tipo, diferente do Brasil, assim? Era muito mais frio? É tipo assim, né? Quando a gente fala sobre Suíça, a primeira coisa que vem na cabeça nossa, eu acho que é tipo coisas chiques, né? Coisa cara, coisa chique, chocolate, né? Lógico. Mas qual que foi a sensação de chegar nesse ambiente, nessa pegada? Então, no momento que eu cheguei, na hora que a gente saiu, a gente meio que tinha uma passarela assim, perto do aeroporto. Quando eu olhei, não tinha, sabe, aquele ar de Suíça, lugar de elegante, chique. Tá parecendo a rodoviária do Tietê em São Paulo, entendi. Entendi. Mas depois a gente foi de ônibus pro lugar que a gente ficou, onde a gente se hospedou. Daí começou mais as paisagens parecer mais bonito, o sol mais limpo. E você perguntou também sobre o clima lá, cara, mudou bastante, porque lá era bem frio, era mais frio assim que no dia normal. E uma coisa que eu achei muito engraçada era que nem era 9 horas da noite, estava sol ainda. O sol começava a se pôr umas 10 horas, 10 e meia, quando a gente ia dormir. Que ele ficava escuro daí, senão era claro. Eu acho interessante essa ideia de quando você vai para um país diferente, que você espera uma cultura diferente, obviamente, né? Só que às vezes a gente não tem um contato real com o lugar, né? Então, qual que é o nosso ponto de vista?
ele é aquilo que a gente vê em filme, que a gente vê em livro, que a gente vê em série. A gente Então, cria aquele estereotipo, assim. exato, então tipo, eu estou indo para a Suíça, sei lá, vou chegar, vai ter um bode montanhês me esperando, tá Lá em ligado? cima dos Alpes, assim. ó. Exato, e eu lá, "Ihu", falando assim ao longe, sabe? Mas sabe que não é assim, é um país normal com Sim, problemas, talvez não tanto que nem os nossos, né? Mas, né, essa que é a ideia, né? E daí, onde vocês ficaram, assim, como que era o lugar lá? Então, o lugar que eu acho que que é meio difícil, mas eu acho que é como se fosse uma escola, assim, é porque é como se fosse um internato, sabe aqueles internatos Sei. que na própria escola tem os quartos, era mais ou menos assim. A gente tinha algumas salas e normalmente em algumas partes a gente tinha os quartos dos hóspedes, assim, dos alunos que ficavam lá. Tá, e daí como vocês foram recebidos, assim, alguém chegou e daí mostrou pra vocês os lugares e tal, ou vocês só chegaram... Quando a gente chegou lá na Suíça, eu não sei como foi a experiência da Malu, a gente chegou e a gente teve que fazer um teste para saber o nosso nível de inglês. Porque eles queriam dividir em turmas, nível iniciante, intermediário e o nível mais assim, com mais experiência, o melhor. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente chegou, deixou as malas lá na recepção e foi fazer esse teste. A gente fez um teste de speaking com alguns professores, alguns tutores lá, e a gente fez um teste em computadores, assim. Depois disso a gente foi para os quartos, recebeu as chaves, fomos até o local indicado, eles levaram a gente lá e mostraram um pouco mais pra gente sobre lá. Ah, tá. E daí, como que eram as pessoas lá? Vocês chegaram, tinham outros alunos e tal? Ou só eram vocês de brasileiros? Lá eu encontrei um brasileiro, 2 no máximo, assim, mas tinha muita gente de vários países. Tinha gente da Nigéria, tinha gente do Algéria, mano, tinha muita gente, era bastante gente mesmo. Tinha gente dos Estados Unidos, França, tinha uma da Angola, ela sabia falar bastante línguas, eu lembro. Tinha bastante gente lá, Alemanha, Turquia tinha de Dubai também, era bastante gente. E daí, como que era a rotina de vocês, assim? Vocês acordavam, normalmente no dia de semana, e daí no final de semana também, como que era? A gente acordava de manhã, trocava de roupa, tomava café da manhã. Depois desse café a gente ia pra aula com o professor. Normalmente era uma atividade mais dinâmica, não mais aquela coisa de papel assim, sabe? Sim. Era uma atividade um pouco mais dinâmica, relacionada. Depois dessa aula, que não era tão longa assim, normalmente era em média umas 2, 3 horas assim, não era tão longa. A gente ia pro brunch, que era mais ou menos o almoço, né? Que era o tempo que a gente sentava, brincava, conversava com os outros. E depois a gente ia pro passeio, que tipo, a gente terminava de almoçar meio-dia, 1 hora a gente tinha o passeio. Então dava pra ficar um pouquinho no quarto, a gente ficava andando, jogando bola. 1 hora a gente ia até a recepção, eles viam quem estava ali para organizar e a gente ia pro ônibus, dependendo do lugar. Eu não sei se está na sua lista de perguntas aí, mas eu me sinto curioso para poder perguntar isso. E a parte legal em relação a compras, em relação a... Sabe aquela coisa capitalista? Suíça, né, gente? Vamos lá, né? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Eu gostei bastante, comprei bastante chocolate quando eu voltei, comprei pulseira, comprei bastante coisa lá. Só que assim... É franco suíço, né, cara? Vamos lá, né? R$8 mais ou menos, custa cada um, né? O preço é meio salgado. Dava medo de comprar assim, mas... eu falei, não sei se eu vou conseguir voltar, então o que eu consegui eu tentava comprar. Bem bastante, assim. Tá, e a comida lá era boa, assim, você só comia na escola onde vocês ficavam ou vocês saíam pra comer em outros lugares? Eu acho que os caras não iam comer tipo arroz, feijão e batata frita no restaurante, então, né? Deve ser uma coisa diferente, né? Como é que então, é pegar? a gente não saía muito. A gente saiu, eu lembro de a gente ter saído pra um restaurante que a gente comeu fundi de queijo em cima das montanhas. Nossa! Básico, Com né? bode ao fundo, né? Aí sim, ambiente suíço. Aí Né? foi a parte suíça. Agora faz Foi sentido, estereotipo. né? Cortando com canivete suíço, obviamente, né? Isso. Mas a gente também eu lembro da gente ter comido no McDonald's, também teve. Não podia O faltar. básico, né? O simples, mas a gente comia bastante lá. Lá onde a gente se hospedou, a comida era bem diversificada, não era que nem arroz, feijão e batata. Feijão, eu acho que nenhum dia teve feijão. Feijão é uma coisa que não tem lá.
tinha arroz todos os dias, arroz era bastante usado, tinha, de vez em quando eles põem pizza, macarrão, tinha camarão, de vez em quando, às vezes eles colocavam uma carne com um molho diferente. Teve muita gente que não conseguiu se acostumar com esse molho, com a comida de lá. Mas eu consegui até que comer, me acostumar com ele e foi bem gostoso. E no café da manhã, às vezes, também, era mais aquela coisa americana, sabe? Ovo, bacon, pra comer assim. E o que a gente sempre fazia era que quando tinha um pão, tinha vários pães assim, eles colocavam, e do lado tinha Nutella. E a gente pegava, sabe aqueles de abrir assim Nutella, meio descartável? A gente pegava e punha no quarto e a gente comia puro depois, uma hora do dia que tivesse vontade de comer doce. Tipo assim, né, eu acho que aqui pra gente Nutella, a gente sabe que é caro, né? Vamos lá, né? Acho que lá deve ser muito barato. Eles chegaram a comparar preços, faziam essa dinâmica de, putz, isso aqui no Brasil é tanto e aqui é tanto, como é que... Comparar preço lá, a gente não comparou, eu não comparei muito, assim, só com alguns itens, assim. Mas a Nutella era muita Nutella, todo dia tinha um punhado de Nutella, a gente pegava, colocava no bolso e levava pro quarto depois de comer. Tá, mas como que vocês iam pros lugares? Assim, vocês iam de ônibus? A gente ia, dependendo do lugar, quando era mais perto, que nem ginásio, a gente ia a pé. Ou a gente ia subir as montanhas e a gente ia a pé também. Agora quando era um lugar mais longe, algum lugar pra um shopping, um rio, um lago pra a gente visitar, era de ônibus, era uma viagem mais longa. Tá. Qual a atividade que vocês mais gostaram, assim? Qual o momento que vocês mais gostaram? Cara, teve vários momentos bons. O que eu acho que mais marcou, assim, foi quando a gente foi lá no Glacier 3000, que foi da neve. Que a gente brincou na neve, escorregou na neve. Mas a gente também teve, eu entrei lá no lago, a gente entrou no Lago da Suíça, foi bem gostoso lá. Água gelada. Tem que ter coragem, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Só pra entender a dinâmica aqui, que ela tá meio quietinha aqui, entendeu? Eu queria ver, tipo assim, que você foi pra Suíça também, né? Ou não, só pra Malta, daí realmente, é né? outro. Daí Estamos dividindo aqui isso, pra a não gente- ter... Tá, entendi. Tá. E daí qual vocês menos gostaram? Tipo, um negócio que vocês não gostaram, assim? Pode falar, não se preocupa não. É difícil, hein? Nossa, que a gente menos gostou. É difícil achar uma atividade a qual você tá na Suíça e não gosta de Então, fazer, né, cara? Tô escovando o dente. Não, tô escovando o dente da Suíça, velho, que da hora! Aqui, assim, pensando aqui, eu não consigo me lembrar uma atividade que a gente não gostou, que eu não gostei particularmente. Foi muito bom, a gente só fazia coisa legal. Tá, vocês fizeram alguma amizade, assim, alguma delas ainda Sim. continua? Lá, a gente andava muito com os dois franceses e a gente andava de vez em quando com um alemão e, como que era o outro? Eu acho que o outro tá morando em Mônaco, se eu não me engano, mas eu não lembro que nacionalidade ele é. Eu tenho um contato dos três, dos dois franceses e do alemão. O do outro eu tenho no Instagram. E eu também tenho o Instagram de uma africana. Eu lembro que ela pediu e eu tenho. De vez em quando eu falo com um francês que é o Max. Esse dia foi o aniversário dele, eu mandei parabéns pra ele, falei se lembrava de mim. E sempre mantém contato. Max é um nome diferente pra francês, geralmente eles esperam um Pierre, né? Então, né? Era Rudy, um francês, e o outro era o Max. E como que foi, assim, falar com os gringos, tipo, falar inglês? Como que vocês se comunicavam lá, assim? Era inglês o tempo todo. No começo, não é que foi difícil, foi meio estranho assim, né? Porque normalmente a gente estava acostumado a falar português e passar para o inglês foi totalmente uma experiência diferenciada, né? Mas eu consegui ver que eu achei muito interessante. Nossa, eu falava assim, que legal. Que nem eu consegui entender e falar muito bem com eles, eu não tive tanto problema assim na comunicação. E como que eram as aulas lá, sala de aula? Como que era a dinâmica lá, assim, como funcionava? As aulas duravam mais ou menos em média umas 3 horas, 2 horas assim. A gente tinha que nem um break de 15 minutos, assim, a gente ia tomar água, saía de vez em quando da sala. Eles passavam algumas atividades dinâmicas, algumas atividades para conhecer um pouco mais sobre os outros, sabe? Sobre a idade, nome, cor que mais gosta, idade dos pais, nacionalidade. Isso era mais
mais atividades dinâmicas, assim, mais brincadeiras, porque ficar, sabe, ficar na aula, assim, certinho na Suíça, pô, tô aqui na Suíça pra ficar fazendo aula certinha, regrada é meio... Sim. Eu acho que essa dinâmica foi muito importante pra deixar um pouquinho mais contraída a aula. Daí você só aprendia inglês ou tipo tinha ciências, história, outras matérias assim? Não, era inglês e era inglês, mas sabe aquele inglês que junta tudo? Aprender sei. um pouco sobre história, um pouco sobre Eu ciência. acho que a ideia do inglês contextualizado, né? É o inglês. Ninguém vai te ensinar o present continuous lá na Suíça. Tipo isso, né? Ele é a vivência, ele é realmente a imersão, né? Sim, é a sim. prática, né? É isso É, aí. a prática. E daí o que você aprendeu sobre a Suíça? Tipo, a história, alguma coisa diferente que você aprendeu assim? Cara, o que eu aprendi da Suíça é que além de ela ser, tem muitos franceses lá que se mudaram pra lá desde o começo por causa da religião calvinista, o IDH dela é bem alto e é uma cidade bem segura. Lá, e além disso, lá a língua é dividida, normalmente tem uma parte que fala mais francês, uma parte que fala mais alemão, assim, sabe? Tem uns que falam inglês, mas normalmente é mais francês e alemão que tinha lá. Você passou tipo por algum perrengue, assim, alguma situação tipo difícil, sei lá, esqueceu alguém ou alguma situação assim? Não é uma situação difícil, mas quando a gente fez uma caminhada em cima das montanhas, que a gente fez, aquele dia estava um pouco quente. Só que eu achei que subindo não ia ter problema, então eu só pus uma segunda pele por baixo e fui. Só que chegando lá em cima, vamos dizer assim, na metade do caminho, tinha um restaurante que a gente parou para descansar um pouco, tava muito frio, eu tava sem blusa. E eu queria continuar subindo, sabe? Eu falei, pô, eu quero continuar subindo, como que eu vou subir nesse frio assim? Muita gente desceu da montanha. Daí um dos amigos nossos, o francês, o Rudy, eu perguntei pra ele se ele tinha um moletom, daí ele tirou da bolsinha e ele me emprestou um moletom e eu consegui subir. Porque senão eu ia passar frio ou nem ia mesmo. Foi bem... Entendi, mas e agora pra finalizar, o que mais marcou você nessa viagem? Várias coisas marcaram. Marcou os lugares, a paisagem que era muito bonita lá, não tinha muitos lugares assim que dava pra ver feios assim. A comida, que era bem diferenciada. E acho que a cidade, né? A cidade que eu fui foi bem pequena, ela tinha 3.000 habitantes no total. Era uma cidade bem diferente, era uma cidade um pouco mais antiga, sabe? Eu achei bem legal. Tá bom, agora a gente vai começar a falar com a Malu, que ela foi pra viagem de Malta, que foi esse ano. Então, Malu, o que fez você decidir ir pra Malta? Assim, eu queria ter uma experiência diferente, sabe? Puxa um pouquinho mais perto do Ju, né? Eu queria ter uma experiência, assim, diferente de vida e também meus pais me incentivaram muito a fazer. Falaram, vai ser uma experiência diferente pra você. Quando eles foram pra Suíça, eu até queria ir, só que aconteceu um acidente, um pequeno acidente, né? Eu lembro. Que eu acabei quebrando meu braço e acabou não dando pra mim ir. Mas daí, esse ano de Malta, deu tudo certo e eu fui. Foi uma experiência muito boa. Legal. E pra preparar pra viagem? Igual eu já perguntei, assim, foi mais difícil já que é mulher, né? Não sei. Acho que não. Tipo, eu tive que comprar algumas roupas, algumas coisas. Talvez algumas bolsas a mais, tipo umas Então, 5 a mais, assim, ou não? Ou tranquilo? 2 com coisa, 3 só pra comprar. Só pra assim. comprar, né? Isso que eu tava pensando, porque às vezes vai querer, sei lá, comprar maquiagem, essas coisas assim, sei lá. Às levar vezes um comprar monte de mais coisa. sei lá. O que eu comprei um pouco de roupa, assim, blusa, alguns shorts. Não muitos, tá? Não exagerei. A minha mala, pra você ver, a minha mala, ela foi de 23 quilos, ela foi com 16. Louco, mano. O que você levou que era tão, né? Eu não levei quase Só nada. coisa pra comer. Então. Eu levei algumas coisas pra comer porque eu sou uma pessoa muito enjoada pra comer. Nossa. Eu sou uma pessoa muito enjoada. Daí eu levei algumas coisas pra comer, tipo alguns doces, alguns salgadinhos, assim. Mas um monte de gente levou, que nem não lembro quem foi, a Mavi. Nossa, a Mavi levou muita comida. A Mavi, a Bia, gente do céu, a Bia levou muita coisa. E a Catarina levou muito doce, juro, muito doce. Como que era o clima lá, assim, quando vocês chegaram, daí onde vocês ficaram, assim? O clima lá era, tipo assim, muito quente, tipo assim,
40 graus, assim, praticamente todo dia. Aqui é perto do Mediterrâneo, né? Mais Muito quente, quente, você, tipo assim, muito calor. Às vezes só teve, acho que uma noite só, assim, que começou a esfriar, que ficou um vento, assim, que daí você colocava, tipo, uma blusa, assim, uma blusinha assim por cima, mas, tipo, muito quente, todo dia muito quente. Daí quando a gente chegou lá, que você perguntou, teve uma moça, né, que recepcionou a gente quando a gente chegou lá. E daí ela falou, tipo, o nosso quarto e tudo mais. Também quando a gente chegou lá, a gente já ficou desesperado, porque os nossos quartos iam ser separados, porque daí iam ser, tipo assim, era um bloco, assim, né, o andar, daí tinha 2 corredores, daí ficou separado, tipo, ficou um quarto em um corredor e 2 quartos em outro corredor. Daí a gente teve que ficar com as Maria Ângela e a Rita, né, que foram nossas coordenadoras, que daí a Rita ficou com a Mavi e a Angelina e a Maria ficou com a Lívia e a Bia. Daí já foi uma briguinha ali, porque todo mundo queria ficar junto, né? E daí o lugar lá era igual na Suíça? Era tipo uma escola e como que funcionava? O lugar eu achei muito diferente, porque era tipo, era o lugar lá, o prédio onde a gente ficava, e lá tinha tipo várias lojinhas, mercados, essas coisas, sabe? Restaurantes, mas daí a escola não era lá mesmo, que nem na Suíça, a escola era tipo um pouquinho longe, não longe, era quase do lado ali do onde a gente ficava, daí a gente ia de ônibus. Entendi. E a comida lá, a comida tradicional, tipo, ou era só arroz? É meio Itália lá, né? Qual que é a pegada? É muita massa também ou tem nada a ver? É bem diferente? É bem diferente, tinha bastante italiano lá, os italianos falavam tipo assim, a comida era horrível pra eles, horrível, Italiano, péssima. né? Eles falavam que tipo, tinha as massas lá, algumas coisas, mas falavam que era horrível, que não tinha nada a ver com a Itália. Aí você vai, chega e pede uma pizza e põe ketchup na pizza. Você mata a galera, né? Pega o macarrão e corta, assim. Se corta o macarrão. Os caras acabam com você. Acaba você. E daí qual atividade você mais gostou lá e qual você menos gostou? Nossa, é difícil escolher uma, mas eu acho que a que eu mais gostei foi quando a gente foi pra The Blue Lagoon, que foi tipo assim, uma praia assim maravilhosa, gente. A água, assim, se olhava, a água era transparente, azulzinha, era tipo assim, um lugar maravilhoso. Também era mais ou menos assim, a água. Só que a água era muito gelada mesmo. E a praia lá, as praias lá não são de areia, são de pedra, daí é horrível, porque daí você sai assim. A da Suíça também, eu achei isso um ponto bem curioso. Que toda praia que a gente ia, a praia não era de areia, era só feita de pedra. Não tem areia lá, parece. Tá, você fez algumas amizades, assim, ainda continua? A gente fez amizade com alguns poloneses, com umas francesas, a gente fez amizade também, e com algumas polonesas também. Mas as que a gente, assim, algumas, pelo menos, conversam ainda com os poloneses. E o que você aprendeu sobre Malta, assim? Eu aprendi de Malta que eles são um povo muito religioso. Eles têm, tipo assim, o santo deles, não lembro qual que é o nome agora. Eles são padroeiros, né, no caso, né? Eles, tipo assim, focam muito, tem vários festivais. E quando a gente tava lá, antes da gente ir embora, um pouquinho depois, no caso, né? Teria um festival, daí, sabe, a gente tava indo embora, tava montando as coisas, sabe? Legal. E o que mais marcou você nessa viagem? O que mais me marcou? Eu não sei. Talvez meu aprendizado de vida, que foi, tipo, eu aprendi muita coisa, aprendi a me virar sozinha, né? Porque lá a gente fazia tudo praticamente sozinho. Também foi muito bom pro meu inglês, que a gente treinava todo dia, né? A gente falava inglês e como o pessoal logo não te entendia, você tinha que se virar um pouco ali, forçado a falar mesmo inglês. Foi uma coisa, assim, que eu gostei bastante. Legal, obrigado. Então, agora a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigado, JP e Malu, por vierem até aqui. E tá bom. Isso aí, acompanha aí nossos próximos episódios que virão muitas novidades pra gente. Valeu! Tchau! Tchau.